Vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Deus teco, benedita tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. São Pio X, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, nós vamos dar continuação. E agora, continuação do primeiro artigo, vamos falar da Santíssima Trindade. Já falamos sobre Deus e seus atributos. Então chegamos no ponto da Santíssima Trindade, que está aqui o esquema que o livro apresenta, onde está das definições, o dogma católico que fala a respeito, os adversários contra este dogma, as provas da existência da Santíssima Trindade, e as provas que vêm da Sagrada Escritura e da tradição, testemunho dos mártires, testemunho dos padres da igreja, definições e prática da igreja. Vamos ver até onde dá, segundo os comentários que nós vamos ter. Aproveitando os vocabulários, né? Quando vem a palavra trindade aqui, etimologicamente quer dizer unidade de três. Um Deus de três pessoas, outros querem que seja simplesmente ajuntamento de três triades. Ainda que se encontre o mistério da Santíssima Trindade na base da crença das primeiras comunidades cristãs, a palavra não é usada no Novo Testamento, nem nos escritos dos padres apostólicos, nem nos símbolos dos apóstolos. Conhecer e compreender. É preciso não fazer confusão a respeito do sentido desses dois vocábulos. Conhecer significa ter a noção de uma coisa, saber que essa coisa existe, tem certas propriedades. Compreender é conhecer uma coisa a fundo, nos pormenores, entender como e o porquê. Por exemplo, conhecemos Deus, mas não o compreendemos. Não é, como se diz, compreensiva a nossa ciência, isto é, não abrange o objeto todo, porque sendo finita a nossa inteligência não é capaz de entender o infinito. Conhecemos o mistério da vida de Deus subsistindo entre as pessoas. As comparações e analogias nos dão alguma ideia do mistério, mas não a entendemos. Outra nota: o mistério da Santíssima Trindade consiste propriamente no facto de uma essência ou natureza única subsistindo entre as pessoas. E por isso importa determinarmos rigorosamente o sentido das palavras. Seguir-se-á para as explanações e ensino do cardeal Bilot e do padre Tanqueray de Deus Uno e Trino. Essência. Aqui a essência significa é o que caracteriza um ser, diferenciando-o do outro qualquer. Faz de uma coisa que seja o que é. Assim, animalidade e razão são duas propriedades que formam a essência humana, distinguindo o homem, separando-o do animal e do anjo, que não tem uma coisa ou outra. Natureza. Aqui a natureza, princípio de atividade de um ser, isto é, aquele que é princípio, fonte das ações e das paixões de um ser. As paixões é o oposto da ação. Assim, num homem, a natureza dele, quer dizer, no mesmo tempo, a alma e o corpo, porque são ambos o princípio de tudo, o princípio de tudo, o que o homem faz ou sofre. Certo, já passando aos vocabulários e significados que possamos encontrar, então vamos lá. Primeiro, mistério da Santíssima Trindade. Há um só Deus, há um Deus só, e entende-se
que não é possível haver mais de um. Contudo, sendo único quanto à natureza, Deus é divindade quanto às pessoas. Logo, a Santíssima Trindade é o mistério de um só Deus em três pessoas, ou mais explicitamente, é o mistério de três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, subsistindo numa só e única substância, ou essência, ou natureza divina, se assim podemos dizer. Procedendo a segunda pessoa da primeira por via de geração, e a terceira procedendo no mesmo tempo da primeira e da segunda, como de um princípio único por via de expiração. É de fé, desenvolve-se as duas partes da definição. Convém notarmos antes que a palavra pessoa, quando se trata das pessoas divinas, tem sentido um pouco diferente do que se definiu no vocabulário aplicável aos homens. Com estes, temos de facto tantas naturezas e subsistências quanto as pessoas, e o único ponto comum a todos é a semelhança de natureza. Enquanto as três pessoas divinas correspondem a uma só e única substância, as três pessoas são consubstanciais, portanto iguais, desde que têm um só e a mesma substância. Aqui, Jaime. Ok, certo. Então aqui, né, o autor vai fazer uma introdução daquilo que é a definição da Santíssima Trindade, né? No princípio, ele deu um vocábulo a explicar sobre a Trindade, existência, natureza, tudo isso. Mas aqui ele provavelmente vai já entrar naquilo que é o mistério em si da Santíssima Trindade, né? Que vem definido que consiste em um só Deus, né? Isto é, três pessoas distintas que possuem a mesma natureza. A natureza é única para as três pessoas, divina, natureza divina. Mas as três pessoas são distintas, né? Uma é o Pai, outra é o Filho e outra é o Espírito Santo, né? Então, assim, depois ele vai dizendo aquilo que é a processão divina, né? O Filho procede do Pai, né? E o Espírito procede do ambos, procede propriamente do Pai e do Filho, né? Que vai estudar a geração do Espírito Santo. Então, aqui ele introduz a definição daquilo que é o mistério da Santíssima Trindade. Agora, quanto ao ponto da pessoa, convém, né, definir melhor esse ponto, onde ele faz a distinção entre a pessoa, né, do mistério trinitino e a pessoa humana que se apresenta no princípio no vocábulo. Certo. Ela até não definiu pessoa, mas nós já temos uma noção do que é pessoa, porque a pessoa foi definida por Boés, um filósofo da Idade Média. Santo Tomás de Aquino aplicou as mesmas palavras dele, porque Boés também tratou um pouquinho sobre a Trindade. Assim sendo, aplicando isso, ele definiu pessoa como um ser individual, uma substância individual de natureza racional. Então, todos os seres que são de razão, que têm razão, todos os seres que têm de razão e que têm natureza de razão, racional, bem dito, e têm essa substância individual que não pode se dividir, é chamado de pessoa. Olha, o Pai que gerou o Filho na eternidade, como falamos na eternidade, isto é, de que Deus sempre existiu, sendo Ele sempre existiu, Ele tem que conhecer. Então, essa ação dele de conhecer, que está aqui, o agir, o proceder da segunda pessoa, por via de geração, é do conhecimento, aquilo que mais abaixo vai desenvolver. E o Espírito Santo é a aspiração, uma inclinação do conhecimento do Pai com o Filho, tá? A inclinação de bem deles dois. As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três pessoas, por quê?
porque eles são indivíduos e são substância e são racionais. E isso é que consegue facilitar o termo pessoa. Agora, são um por quê? Por causa da sua essência, da sua natureza, com os nossos termos, da sua substância, até chamam consubstancial. Por quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma substância comum, têm uma natureza comum. Então é consubstancial ao Pai. O Filho é consubstancial ao Pai. O Espírito Santo é consubstancial ao Pai. Ao Pai e ao Filho. É nesse sentido aí. Então, é três pessoas, a natureza dele é que lhe faz ser Deus. Isso é o único Deus que tem o mesmo poder, tem a mesma grandeza, tem a mesma sabedoria, tem o mesmo conhecimento. Então, quando um age, está em conformidade perfeita com o outro. Logo agem os três. Pois bem, Certo. a distância da nação da geração, mas agem em conformidade porque não tem uma disparidade, sim, não tem uma disparidade entre eles, né? Ele tem o mesmo desejo, Sim, sim. então é isso aí. 40. O dogma da Santíssima Trindade, os adversários da prova do dogma. Primeiro adversário do dogma. Nos primeiros séculos, os erros do dogma oriundo da dificuldade de conciliar da unidade da natureza divina com a trindade das pessoas apresentam três formas principais. Querendo melhor ressaltar a unidade da natureza, houve alguns que adotaram a unidade de pessoa. São os modalistas. Ensinaram que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram simples modalidades da mesma pessoa, ou por outra, a mesmíssima pessoa que se considerasse sob três manifestações diversas. Como Criador era Deus e a pessoa do Padre, como Redentor era o Filho e como Santificador o Espírito Santo. B. Outros entenderam de salientar mais a distinção das pessoas, chegando a negar a sua consubstancialidade, ficando o Pai, o Filho e o Espírito Santo seres distintos, nada consubstanciais. Para Ario, por exemplo, o Verbo não é igual ao Pai, nem o verdadeiro Deus. É uma criatura muito mais perfeita que as outras, primogênita e instrumento de Deus para a criação das restantes, visto como desdoava para a grandeza divina o estar criando ele próprio diretamente. Para Macedônio, bispo de Constantinopla, o Espírito Santo não passa do mistério da palavra do Pai e do Filho. Outros, finalmente chamados triteístas, professavam que havia em Deus três pessoas e três naturezas. Nos tempos modernos, enjoo o dogma aceita protestante dos Socianos no século XVI e mais tarde os protestantes liberais com Harnack, os racionalistas e alguns modernistas como Louise, os quais pretendem que o dogma não se encontrava na fé dos primeiros cristãos, senão que foi elaborado aos poucos no decorrer dos primeiros séculos. Sim, avançando, continuando. Acho que aqui nesse ponto simplesmente vai, acho que podemos ver, né? Vai apresentando aquilo que fez. Ah, a ideia de alguns, né? Alguns erros que aí foram apresentados com respeito à Santíssima Trindade, Mistério da Santíssima Trindade, em que muitos tentaram de diversas formas apresentar de uma forma distinta daquilo que a Igreja sempre apresentou, né? E caindo em vários erros, porque não, acabaram não crendo aquilo na própria existência da Santíssima Trindade, isto é, uma só natureza entre as pessoas distintas, né? Acabaram caindo em muitos erros, né? Uma acreditar que Jesus Cristo simplesmente não é Deus, simplesmente só uma criatura perfeita,
Então, logo a dizer que a terceira pessoa, o filho, a segunda pessoa, o filho, é uma criatura perfeita, né? Logo tem princípio, tem fim, então não pode ser Deus. Então, automaticamente ele tira da essência daquilo que é uma da Santíssima Trindade. Outros vão apresentando que cada um possui a sua natureza divina, parecendo que existia três deuses, cada um com a sua substância. E assim sucessivamente, né? Sem eles foram apresentando no decorrer da história para tentar explicar o dogma, ou melhor, o mistério da Santíssima Trindade. E Certo. até, né, de ressaltar que até hoje, no dia de hoje, né, prevalecem muitas seitas esse pensamento, né? A quem crê que Jesus Cristo não é Deus, é simplesmente uma pessoa, é uma criatura, um anjo, como vários protestantes se chamam de Jeová, né? Se acreditam que o Espírito Santo simplesmente é uma força, não é uma pessoa. Então vai se manifestando aqueles erros que foram apresentados nos princípios dos séculos. E hoje em dia foi se acarretando. Entendeu? O que mais até me incomoda são certos católicos que ainda têm problema a respeito disso, mas é normal por causa da dificuldade das pessoas querem estudar. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade de querer estudar por causa do nível de entretenimento, que só querem sempre descontrair, não querem coisa um pouquinho mais elevada, coisa que usa muita sem razão. Daí que na igreja queremos ver pessoas que têm uma piedade mais sentimentalistas, tá? Procurando coisas prazerosas, sem saber que isso também aumenta mais os egos dele. Mas uma coisa também que é muito relevante é que aqui, mas que não toca, historicamente esses erros tiveram muitos impactos. Por quê? Porque outrora esses mesmos hereges, que para além de serem refutados cada um no seu próprio tempo, alguns deles defendiam a igreja em vários setores da doutrina, por isso conseguiam arrastar muita gente. Assim, o Ario, por mais que ele tenha apresentado alguns erros, também ele é uma pessoa era um sacerdote bem inteligente e defendia o contexto da igreja. Como era um período também em que a igreja já estava bem socializada com a cultura grega e a cultura grega gosta muito de debate, tinha essa tentação. Daí querer pensar, ou muitas vezes utilizava-se mecanismos da filosofia menos conveniente e facilitava os erros. Nos nossos tempos aconteceu a mesma coisa. Quando passou na idade, vejamos que depois de superarmos tudo isso, passar a Idade Média com Santo Tomás de Aquino, só no Renascimento é que vem os problemas com o protestantismo, os mesmos erros. Mas poderíamos Meu Deus, pareceu que decrescemos. decrescer um para ver, né? Parece que passou esses 1000 anos de ter da igreja do Apocalipse para ver de novo os problemas de novo e a besta. São essas novas bestas que querem trazer, né? A besta religiosa e o imperador, né? Das coisas prazerosas, coisas do mundo. Tem também pessoas que apresentam essa analogia quanto a respeito da profecia, né? Do Apocalipse dos nossos tempos. Pois bem, é isso aí. O dogma da Santíssima Trindade e suas provas. Três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que existem numa única e mesma natureza divina. Este artigo de fé vem enunciado implicitamente, isto é, em termos de equivalentes no símbolo dos apóstolos, do começo do século II ou antes, que afirma sua crença em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu Filho único e no Espírito Santo. No símbolo da Nicéia Constantinopolitano, que proclama a divindade e consubstancialidade das três pessoas. No símbolo do Santo Atanásio, que desenvolve os dois precedentes símbolos, e foi de novo formulado pelo Quarto Concílio de Latrão em 1215, nos termos seguintes: creio firmemente que há um só Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, porém, uma essência única, substância ou natureza, absolutamente simples. E depois
completado pelo Papa Eugênio IV, com a aprovação do Concílio de Florença no Decreto de União dos Gregos em 1439, em que se estabelece a legitimidade do filioque. O dogma da Trindade, nos termos expostos anteriormente, com as explicações sucintas do número 39, baseia-se nas Sagradas Escrituras. Sim, Jaime. Certo. E nesse ponto, vai apresentando só que esse dogma, né, já esteve implicitamente, isto é, já houve sinais ou apresentações, né, com base nos documentos e decretos, né, que a igreja foi promulgando ao longo do tempo, né, que já era uma realidade que se apresentava. E só posteriormente depois veio-se definir como um dogma, né, mas a realidade do ensinamento sempre esteve presente naquilo que foi o ensinamento da igreja desde sempre. Acho. Sim. Certo, e também, vejamos, né? Isso até não pode ser dificuldade para nós mesmos. Normalmente nós fizemos as coisas, depois o nome é que vem. Ou normalmente alguns nomes nomeamos quando tem atritos, mas não quer dizer que a realidade daquilo que nós estávamos a discutir não, Existe. nunca existiu, certo? Por isso que algumas coisas são resolvidas ou são atribuídos alguns nomes depois de alguns atritos. Como no caso também da Santíssima Trindade. Ninguém nega que os planetas sempre existiram, mas os nomes vieram depois. Saturno, Netuno, Não me vendo depois. depois. Assim como falava também a Santíssima Trindade. Penso que foi Tertuliano que usou pela primeira vez. E agora a Santíssima Trindade, se não estou em erro. Então ele usa a palavra Trinitas para poder simplificar, para poder dizer qual é a realidade que se dizia no tempo anterior. Mas já temos resposta nas Sagradas Escrituras, falava de três pessoas e tudo mais, mas não explicava a sua essência de forma única, numa só frase ou num só texto. Mas está separado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é apanhando os exegetas e as hermenêuticas da igreja que tem essa autoridade para apresentarem isso e apresentaram. E outra coisa também é quanto à legitimidade de filioque. Vejamos, no concílio de Niceia e de Constantinopla, não trataram diretamente assunto de filioque. Filioque é que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Só que a outra hora só se dizia que o Espírito Santo procede do Pai. E estava assim nos artigos, mas aqui sempre para nós, no Ocidente, esse é o problema no Oriente. No Ocidente, aqui em Roma, com papas e todas as pessoas aqui da Europa, rezavam o pai, consubstancial o pai e o filho. Daí essa dificuldade até hoje com os ortodoxos, que dizem que a Igreja Católica se desviou, começou a ter contato com a filosofia, mas é um modo, é uma ferramenta que Deus criou para melhor nos fazer, para nós conhecermos as coisas. Entender o mistério não, mas nós conhecemos as coisas como elas são. Facilitamos, certo? Para nos facilitarmos. Não. Escritura Sagrada. Cumpre-nos pensar, perguntar se é possível descobrir nos textos do Novo Testamento e, portanto, na fé dos primeiros cristãos, os dois elementos que constituem o mistério da Santíssima Trindade, a saber, a existência de três pessoas distintas e divinas. B. A unidade da natureza ou consubstancialidade das pessoas. A linha A. Três pessoas distintas e divinas. A existência em Deus de três pessoas realmente distintas depara-se de várias passagens sinóticos. São os livros de São João e de São Paulo. Eis os textos mais expressivos que vêm nomeados por duas pessoas, quer três no mesmo tempo. No sinótico de Jesus de si mesmo. Só o Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai. No livro de São Mateus e São Lucas. E em João está
que o Espírito Santo procede do Pai, que é enviado pelo Filho. Livro de João. Igualmente claro são os textos em que aparecem no mesmo tempo as três pessoas. No batismo do Nosso Senhor, quando Cristo foi batizado, os céus lhe foram abertos e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele na forma de pomba. E nesse instante fez-se ouvir uma voz que do alto do céu dizia: Este é o meu filho bem-amado. Aqui temos indiscutivelmente as três pessoas do Pai, que o Filho, as três pessoas do Pai, o Filho bem-amado, três pessoas do Pai, aqui temos indiscutivelmente as pessoas do Pai, que fala, o Filho que está sendo batizado e o Espírito Santo aparece de forma de pomba. Promessa do Espírito Santo. Jesus, antes de se levar ao céu, anuncia aos apóstolos que o Pai lhe enviará o Espírito Santo e que os ensine e os fortalece na fé. Rogarei o Espírito Santo que os ensine e os fortalece na fé. Rogarei ao meu Pai e ele vos mandará outro Consolador. O Pai, ele vos mandará. O Pai que envia o Filho, que roga ao Pai o Espírito Santo, que será enviado. Claro, é que são três pessoas distintas. Fórmula do batismo. Na hora de deixar os apóstolos, transmitiu-lhe nosso Senhor Jesus Cristo os seus poderes. Confiou-lhe essas palavras na missão que lhe cabe. Ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Livro de São Mateus no fim. Mesmo fórmula trinitária ocorre 3 vezes nas epístolas de São Paulo, como nós vemos nos Efésios 4, 1 de Coríntios 12, 2 de Coríntios 13. Eis a última que é a mais explícita. Estejam com todos vós a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunicação do Espírito Santo. Também a divindade de três pessoas ressalta de numerosos textos escriturários. Não é este o lugar de estabelecer a divindade do Pai, a miúdo afirmada na Escritura, nunca posta em dúvida pelos hereges, nem a divindade de Cristo provada adiante, no número 95. Quanto à divindade do Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo é em quem nos ensina, quando fala em mandar outro Consolador, que comunicará aos homens toda a verdade. No livro de João 14:16. Ora, como não há ninguém senão Deus capaz de ensinar toda qualquer verdade, resulta dessas palavras que o Consolador é Deus, como o Pai e o Filho que hão de mandá-lo. São Pedro repreende o Ananias, que procurou iludir o Espírito Santo e acusando o de ter aos homens. Mas essa parte do filme já é que mata muito na parte do Espírito Santo. Se ele me disse contra Deus, então o Espírito Santo. Sim. Certo. Então aqui vai se baseando por meio do autor, né, por meio da Sagrada Escritura, mostrando passagens, né, claras que demonstram, primeiro, o aspecto mesmo, a questão da distinção, né? Falando do Pai, sempre mencionando o Pai, Filho, Espírito Santo, né? Mostrando que totalmente são, né, pessoas distintas. Na Sagrada Escritura já nos é apresentado essa distinção, que as pessoas ainda apresentam. Mesmo assim, muitas das vezes, né, os hereges, né, estando em companhias, preferem ignorar essa distinção, né, presta apoio noutras passagens, né, quando vem apresentando a questão do pai, amor do filho, quer dizer, simplesmente para não poder defender que existe uma distinção na pessoa. E com isso, para acabar negando
Consegue me ouvir? Sim, estou conseguindo. Está aí com alguns cortes. Tentando apagar a ideia da distinção entre as pessoas. Aquela escritura, de diversos modos, já nos apresenta essa realidade. E se essas pessoas aí não fossem distintas, né, qual a necessidade de ser sempre apresentado, né, deste modo, né? O Pai, Filho, Espírito Santo. Se realmente só fosse uma pessoa ou duas pessoas, qual seria a necessidade da escritura apresentar deste modo? Né? Também poderíamos nos perguntar, se não há distinção, então por que querer distinguir? É porque existe alguma coisa, né? E esta distinção a igreja conseguiu compreender que faz parte do mistério, né, da Santíssima Trindade, que realmente existe três pessoas distintas, né, com a mesma divindade, se vamos dizer mais assim. Existem passagens realmente muito boas que apresentam isso. A questão do batismo de Jesus Cristo, né? A presença dos das três pessoas. No momento em que Cristo envia os apóstolos a batizarem e de anunciar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é tão visível essa distinção que os protestantes preferem ignorar para não tentar crer nesse dogma, nesse ensinamento, nessa verdade. Eu até penso que alguns protestantes não têm culpa própria. Por quê? Os protestantes, muito quando têm uma dificuldade que temos a adoção de uma vida religiosa. É que nós estamos estudando muito sério, mas nós estudar o pouco que Deus dá do básico é muito sério para eles. Se for fazer uma grande comparação. Eu já tive experiência com muitos, já tive muitos jogos. E claro que essa dificuldade, quando eles se apegavam, e poderiam estar numa explicação de alguns termos, algumas palavras que não legal, que não só tentando Está bem. eu vou lidar com o meu, com o Está fazendo muito ruído para você lá no fundo. agora está no fundo. Continuar no fundo. Tua voz melhorou um pouco. Mas tá. Subir. Vou fazer o seguinte. Vou tirar para o áudio. Aumentar o volume. Melhorou. Tirei o volume. Só espero que estava no início ou só no fim. Não, só no fim. No momento em que você vai falar. Obrigado. Então já tirei o auricular, assim vou falar diretamente com o computador. Já como ia dizer, Está melhor. os protestantes têm essa dificuldade também, como muitos católicos, né? Hoje também temos problemas também de protestantes dentro da igreja, como já foi condenado já foi condenado e também já foi exposto em relevo por Papa Pio X, né?
os inimigos já não estão fora, estão dentro dela. Já tivemos a combater e é muito difícil isso. Estamos numa mistura, infelizmente. Desta mistura que nós estamos, nós reparamos que também tem católico que até hoje não acredita na Santíssima Trindade. Normalmente, ele não acredita na Santíssima Trindade. Você pode lhe explicar, isso vem de quê? Por causa da dificuldade, é mesmo nossas dificuldades humanas. Nós não sabemos todos os conceitos, não estudamos tudo. Não temos as bases de filosofia, principalmente uma base de filosofia atomista. Mas tudo isso deveria ser sanado só pela crença na própria igreja, coisa que muitos Sim, também sim, isso não com a querem. questão da fé. É isso, que é a questão da fé. A fé verdadeira está, a fé pura está nessa. Tá, né? A fé pura está no fato de que, por mais que eu tenha dificuldade, eu creio que outras pessoas que já me antecederam, que vieram do tempo de Jesus Cristo, eles não podem se enganar, porque Jesus Cristo prometeu que a porta do inferno, isto é, as heresias, não iriam sobrevaler a igreja. A igreja é eles mesmos, os seus discípulos, é que são a igreja. Por isso que nós falamos a igreja, quando estamos constituir falar da igreja, nós vamos falar de nós mesmos. Esse é um equívoco grande. E é um erro também começar a ensinar as pessoas a ter essa ilusão, pensando que são igreja. Nós não somos igreja. Igreja é propriamente a É, ministerial, é os bispos, os padres com participação dos bispos, papa, é que são a igreja. Podemos ter dividido docente porque ensina, discente porque recebe, nós recebemos, mas propriamente a igreja são eles. Então, com essas ilusões, vemos já alguns também sentem que são a igreja é meu coração, quer dizer, senão que bem entender. E essas dificuldades vêm ainda a ressaltar no contexto de doutrina. E alguns também, infelizmente, para nossa desgraça, os padres começaram a também ter algum acômodos com esses pensamentos também e é tortuoso para nossa desgraça e nossa infelicidade. É isso não aí, se né? ensina nada. É isso aí. Eu só tenho mais um minuto agora, também vai fechar já, ok? Então na próxima semana vamos ficar com essa aqui da unidade de natureza. Unidade de natureza. E a unidade de natureza, porque aqui só trocamos ainda a respeito com as Sagradas Escrituras, títulos, só trocamos a respeito das três A pessoas, distinção das pessoas. são das pessoas. Agora vê a unidade. A unidade que tem a referir-se já da natureza. Aqui muito relevante as pessoas deles. Agora vamos falar da natureza, né? A consubstância. Por que eles são substancialmente? Por que têm a mesma essência? Por que os são divinos? É isso aí, porque o que lhes une, a natureza é que lhes une nesse contexto. Bem, Jaime, Claro. fazer uma consideração, oração, o que que eu... Lembrando que dia 8 é festa da Imaculada Conceição e novo grupo dos consagrados vão ser alistados na staff. Leiras. Deixa eu ler, vou dar uns cocos nessas crianças aí na hora. É por aí. Algumas considerações? A princípio, fechamos por aqui. Nós esperamos que tenhamos mais conhecimento